Brasileiros gastam com caneta emagrecedora mesmo que não sobre nada no final do mês. Qual é o real tamanho dessa economia do apetite e desse impacto do GLP-1 no Brasil? E a atividade física vira rotina no Brasil e cresce 51% nos últimos 3 anos. Essas são 3 notícias que eu vou trazer aqui para vocês com uma análise nesse giro de notícias que faz tempo que eu não trago aqui no canal. Vamos analisar notícias juntos, conversar um pouquinho e entender mais do que acontece nesse universo dos análogos de GLP-1. Oi, eu sou a Gibetim, sou jornalista comunicóloga e aqui nesse canal eu falo sobre notícias, informações, tendências, tudo o que acontece nesse universo dos análogos de GLP-1 que tem revolucionado não só a minha vida e a vida de muitas pessoas aqui nesse canal, mas também o mercado brasileiro e o mercado mundial. E a gente vai entender um pouquinho aqui de algumas notícias que repercutiram nesses últimos dias e que eu separei para a gente fazer um giro de notícias. Fazia tempo que eu não trazia um giro de notícias aqui, estava com saudade de fazer isso. Eu acho que esses momentos são momentos onde a gente entende um pouco do que a mídia está enxergando nesse processo, de como que o mercado está entendendo essa mudança, essa revolução que os análogos de GLP-1 estão trazendo, traz dados, informação, e a gente tem a chance também de conversar, debater em cima dessas notícias, porque muitas vezes tem alguns pontos aqui que vale a pena a gente olhar com mais carinho, com mais atenção. Então, bora, vamos fazer isso juntos. Vamos começar com essa notícia da Exame. Brasileiros gastam com caneta emagrecedora, mesmo que não sobre nada no final do mês. Quase 2 em cada 10 latino-americanos já sacrificam parte do orçamento para pagar os custos com as canetas, diz o estudo. Você faz parte desses latino-americanos? Eu posso dizer que eu faço. Essa é uma notícia publicada aqui pela Rebeca Crepaldi, repórter de finanças da Exame, publicada agora dia 4 de agosto. Nesse estudo fala que as canetas emagrecedoras já são conhecidas em 63 milhões de lares na América Latina, e que o Brasil é um grande destaque, e mostra que já 76% da população brasileira conhecia o medicamento, já conhece o medicamento agora em 2026, um aumento de 16 pontos percentuais, né, em comparação ao ano passado. Então, ano passado, 70% das pessoas já diziam conhecer as canetas emagrecedoras. Eu prefiro falar sobre análogos de GLP-1, remédios emagrecedores, medicamentos emagrecedores, né? Caneta emagrecedora é um tema que parece realmente que é uma coisa simples, fácil, que não é um medicamento. Eu entendo a preocupação dos especialistas em não tratar dessa forma. É um termo que ficou popular, né? Então eles usam com frequência. E aí é maravilhoso que a autora da pesquisa fala a frase seguinte: o Brasil tem uma veia importante com a estética. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico pensando em que bolha que essa pessoa vive. Porque claramente, vamos combinar. Sim, o brasileiro é vaidoso, ele é sim preocupado com estética, existe uma preocupação. Mas sério que as pessoas acham que o que está fazendo com que as pessoas vão buscar os emagrecedores lá no Paraguai, buscar formas de comprar, é por conta da estética? Eu acredito que tem um grupo, sim, mas é minimizar demais o potencial dessa medicação nas nossas vidas e na nossa saúde, né? Então, me irrita um pouco quando eu vejo esse tipo de coisa, esse tipo de fala. Vamos continuar. Por aqui, quase 6 milhões de pessoas, ou seja, 2,8% da população já utilizam medicamento. E mesmo em situação de aperto financeiro, né, continuam tomando. De acordo com a pesquisa, 1 em cada 4 lares brasileiros já se enquadram na categoria não sobra nada no final do mês e ainda assim são usuários do GLP-1. Não sobra nada no final do mês, mas muitas pessoas estão sim apertando, fazendo escolhas, deixando de consumir outras coisas, de comprar outras coisas para tomar o medicamento, porque esse medicamento não é só para estética, esse medicamento está salvando vidas. Esse medicamento está devolvendo esperança para pessoas de ver os filhos crescerem, de conseguir ter uma vida saudável e caminhar, trabalhar, cuidar dos filhos, né? Então, enfim, muita gente aí controlando diabetes, controlando obesidade. E aí a gente tinha que entender que o problema não é que o brasileiro entrando numa área de não sobra nada, mas estou tomando uma medicação para emagrecer. Acho que a pergunta que a gente tinha que fazer é por que é tão caro? Né? Acho que é essa a pergunta que a gente tinha que fazer. Em 2025, 25% da população se considerava nessa situação de aperto financeiro. Em 2026, esse número saltou para 33%. Está ligado à pressão econômica, mas também está ligado ao impacto de saúde mental. E qual é o preço da beleza? Olha que pergunta que me irrita muito. Qual é o preço da beleza? Eles não podiam falar qual é o preço da saúde? Qual é o preço do emagrecimento? Qual é o preço de controlar sua diabetes? Qual é o preço de silenciar o food noise? Qual é o preço de reverter as síndromes metabólicas?
mas eles preferem falar qual é o preço da beleza. Segundo estudo, quase 2 em cada 10 latino-americanos já sacrificam parte do orçamento. Resultado desse consumo, a redução de outros itens, como cereais, massas instantâneas, café, enlatado, salgadinho. Esses são alguns dos produtos que aparecem na categoria que os consumidores estão comprando menos. No momento em que se deixa tomar os medicamentos, os velhos hábitos voltam e com eles a cesta de consumo anterior também. Por isso, quase metade dos ex-usuários está considerando retornar ao GLP-1. Por que, gente? Não é preço da beleza, porque é manter a saúde e o controle de doenças crônicas. Obesidade e diabetes é doença crônica. Eu gostaria muito, muito, quando eu faço esses giros de notícia, é porque aqui a gente tem que olhar para a notícia, para as matérias que são publicadas, com um olhar mais crítico e buscar informação para além do ponto de vista do jornalista. Porque em diversos momentos a gente vê um enviesamento aqui que você vê que é uma bolha. Quando a pessoa prefere falar de estética e beleza em vez de saúde, de doença, essa pessoa claramente está numa bolha que ela realmente não está sabendo o que está acontecendo com a maioria da população brasileira. Ela não conhece os índices de diabetes crescendo ano a ano, os índices de morte por obesidade, comorbidades, índices da obesidade que crescem ano a ano. Então, ela desconhece isso. Também desconhece que a obesidade e a dificuldade para o controle de diabetes acarreta mais pessoas das classes baixas. Quanto as pessoas das classes C, D e E, elas têm menos acesso a convênio médico, elas têm menos acesso a tratamento, elas têm menos acesso a medicações, elas têm menos acesso a uma dieta menos calórica, ou com menos ultraprocessados, enfim. Parece que essas pessoas não conseguem olhar em volta delas e ver o que acontece, não seja em volta do próprio umbigo. A busca pelo bem-estar, vamos continuar aqui, ó, autocuidado é a palavra da vez. A busca pelo bem-estar continua a crescer na América Latina. Em 2026, 38% das pessoas se enquadravam na categoria pessoas ativas em relação à saúde. Ou seja, que sempre adotam e geralmente seguem diversas práticas relacionadas à dieta e ao estilo de vida para se manterem saudáveis. Então, em 2026, 38%. E eles falam que o resultado dessa dinâmica, dessas pessoas fazendo uso dos análogos de GLP-1 e de uma preocupação maior, mais ativa com a sua saúde, está se refletindo nas preocupações e também no consumo. E aí foi feita uma pesquisa de consumo, e tem algumas coisas aqui bem interessantes para a gente ver. Ó, 29% consome açúcar. Isso representa uma redução de 3 pontos percentuais. Até no sal teve uma queda de 1 ponto percentual, nos lácteos, ou 4 pontos percentual. E aí, na contramão, pessoas que cuidam do cabelo, da saúde bucal e da pele também tem um número relativamente alto, né? 32% mostraram que cuidam do cabelo. Tem uma preocupação grande aqui de pessoas preocupadas com o peso. Olha, 45% das pessoas dizem preocupadas com o peso. E a gente tem, então, aqui alguns pontos que eu gostaria de mostrar, porque não faz mais sentido falar disso do que de estética. Olha só, saúde mental. 47% apontam um nível de estresse, 38% de ansiedade. Só que teve uma queda aqui, ó, de 2% no nível da ansiedade. Isso não é muito interessante? Porque vamos combinar que muitas pessoas em uso dos análogos de GLP-1 têm relatado, com o emagrecimento, com uma série de coisas, têm relatado uma menor ansiedade também. Então, acho que aqui valeria uma investigação, né? E relacionado às condições de saúde, que número interessante. A gente teve uma queda de 3 pontos percentuais no nível de colesterol, tem aqui um aumento da preocupação com a diabetes, tá? Então, diabetes se preocupou. Mas aí a gente tem pessoas deixando de se preocupar com colesterol, menos pessoas preocupadas com câncer, menos pessoas preocupadas com problemas digestivos, com a saúde do coração, com outros problemas de saúde. Por quê? Porque possivelmente essas pessoas estão tendo melhora nos seus indicadores todos com o uso das medicações dos análogos de GLP-1. Mas isso eles não estão levando em consideração. Gasto com medicamento teve destaque aqui para os multivitamínicos e para os GLP-1s, que possivelmente, inclusive, andam juntos, seguidos por gastos de beleza. E aí tem aqui uma fala falando que a estética está deixando de ser estética e está sendo autocuidado. Tem um ponto aqui que eu achei interessante, já no final aqui, que ele fala que em 2024, 64% da população brasileira se autoavaliava bem. Em 2025, esse número caiu para 57%, em 2026 para 55%. Uma das hipóteses aqui pode ser porque nós estamos agora cada vez mais conscientes da nossa saúde e usando tudo a gente vai para o chat GPT da vida, para as IAs, então a gente fica entendendo mais hoje sobre os nossos diagnósticos, né? Então isso virou uma preocupação, realmente
mais comum no nosso dia a dia. Não significa que nós necessariamente estejamos mais doentes, mas que a gente demonstra uma preocupação maior com a nossa saúde. Vamos para a próxima matéria. Economia do apetite, esse aqui é do Brasil Journal. O tamanho do impacto do GLP-1 no Brasil, e aí ele já fala que o varejo farmacêutico vendeu somente 255 bilhões nos últimos 12 meses. Essa matéria já é um pouquinho mais velha, ela é de junho de 2026, mas eu achei que fazia sentido a gente trazer aqui para essa construção, né, de pensamento. E essa alta anual foi de 11,7%. Sendo que os medicamentos à base de GLP-1 responderam por 85% desse crescimento. Então, assim, boa parte do crescimento é por conta dos análogos de GLP-1. As vendas dos GLP-1 aumentaram 110% em 12 meses, chegando a 14,6 bilhões, que representou 5,7% de todos os remédios vendidos no Brasil. Gente, isso porque a gente não está falando aqui das tirzepatidas paraguaias. Vocês imaginam se a gente tivesse tirzepatida no preço que a gente comprava no Paraguai, sendo vendida aqui no Brasil? Que já não teria virado, né? E certamente a gente conseguiria dar acesso a muitas daquelas pessoas que estão lá falando que não abrem mão do medicamento, mesmo que termine o mês sem nenhum recurso, que a gente conseguiria chegar muito mais barato. A gente sabe que poucas pessoas têm acesso a ir mesmo ao Paraguai. No nosso grupo, na nossa comunidade, a gente ensina isso, vem ensinando as pessoas a irem buscar sua medicação, a importar de forma legal também, que é uma nova possibilidade que surgiu nas últimas semanas, mas a gente sabe que a maioria das pessoas não vai e não faz a importação legal e nem vai buscar, acaba comprando no mercado paralelo. E, obviamente, que no mercado paralelo, a medicação que lá no Paraguai custa R$ 400 a caixa, no mercado paralelo chega a 800, 900, 1.000, 2.000. Eu vi essa semana uma senhora que pagou R$ 2.000 numa caixa de medicação que a gente paga 400 lá no Paraguai. Então, sim, essas pessoas estão comprando a um preço muito mais caro do que elas poderiam, mas é isso que nós temos hoje disponível no Brasil. Tudo bem, a semaglutida está caindo de preço, está ficando mais acessível, mas ainda custa ali, nas doses iniciais, na casa de R$ 400 por mês, o que ainda é muito caro para a maior parte da nossa população brasileira. Então, vocês imaginam a revolução que já teria acontecido se conseguisse fazer com que essas medicações fossem ainda mais acessíveis. 4,6% dos domicílios do país consomem algum desses remédios, segundo a Nielsen. Nos Estados Unidos, esse percentual é de 12%. E os Estados Unidos, nesse último ano, já teve pela primeira vez os números de obesidade começaram a cair, né? Porque ele vinha crescendo ano a ano, e aí pela primeira vez ele já teve uma ligeira queda, que é realmente uma resposta a esses 12% dos lares americanos que já estão usando os análogos de GLP-1. Aqui, 16% dos brasileiros dizem que não usam por conta do preço. 10% citam que têm medo dos efeitos colaterais e 7% não conhecem mesmo os medicamentos. 62% afirmam não ter interesse. E 62% que afirmam não ter interesse, eu digo para você que tem muito preconceito, tem muita desinformação, tem muita gente que ainda não entendeu o que é esse medicamento, mas ao longo dos anos a gente vai ver mais e mais pessoas entendendo o que são os análogos de GLP-1, quais são os benefícios, porque cada vez mais a gente sabe que não é só para diabetes e controle da obesidade, tem outras tantas comorbidades já demonstrando melhoras com o uso das medicações. Então, a gente vai ver esses números mudando nos próximos anos. E aí, aqui está a AMS, primeira farmacêutica autorizada, comercializa o análogo de Ozempic, um custo mais ou menos de R$ 300 por mês nos 3 primeiros meses. Caro ainda, né? Caro, porque para usar na dose inicial, a semaglutida, na verdade, né? A pessoa paga cerca de R$ 10 por dia. A gente paga numa caixa de tirzepatida no Paraguai em torno de R$ 400. E nas doses iniciais, ela dura meses. Então, são R$ 400, para às vezes a pessoa usa 3, 4 meses aquela caixa de medicação, às vezes até mais. A gente sabe que realmente, o preço é um impeditivo. E isso faz com que mais e mais pessoas, em busca de saúde, entrem naquela área ali de não ter dinheiro no final do mês para manter seu tratamento. E muita gente ainda não consegue acessar por conta do custo. Então, aqui são pontos que a gente precisaria levantar, né? Não só ficar falando do mercado e tal, mas questionar realmente para quem esse mercado trabalha, né? O vice-presidente da Novo Nordisk, Leonardo Bia, diz que é um vazio existencial o fato de GLP-1 não estar no SUS, nem no rol da ANS, que ajuda a alimentar o mercado ilegal. É verdade, Leonardo, se a gente já tivesse essas medicações disponíveis no SUS,
certamente muitas dessas pessoas não precisariam entrar no mercado legal, elas conseguiriam fazer um bom tratamento, controlar a sua obesidade, controlar a sua diabetes sem precisar ir para o mercado paralelo. Mas a gente ainda não vê isso acontecer. Começou a acontecer agora alguns programas que vão acompanhar a evolução por alguns meses ou anos, não sei exatamente o tempo que esse programa vai levar, até que eles entendam se faz sentido ou não entrar para o SUS, gente. Eu sei que tudo custa muito caro no SUS e, obviamente, trazer esses medicamentos para o SUS é um alto custo, mas eles não estão considerando a médio e longo prazo, tanto que eles vão economizar, né? Senão a gente já teria. Vicente Lapenta, diretor da Porto Saúde, disse que esses medicamentos devem entrar no rol da ANS, reduzir custos dos planos de saúde a longo prazo. Segundo ele, as internações que respondem por 50% das despesas das operadoras tendem a cair. Com certeza, Vicente. Aí esse tipo de lobby a gente queria ver, sabe? O lobby dos convênios médicos, os lobbies dos grandes sistemas de saúde, dos operadores de saúde do Brasil, junto ao governo, junto à ANS, falando lá, olha, vamos aqui levantar dados e realmente ver quanto de economia a gente pode gerar, além dos benefícios, já que eles só falam em dinheiro, vamos falar em dinheiro. Vamos, né, falar de benefício para a população, vai ser... A gente sabe, a gente sabe. Mas se o jeito deles entenderem a falar de dinheiro, esse é um modo que eu gostaria de ver, pedindo pela medicação, para chegar à medicação no SUS, né? Ia ser lindo. E os executivos presentes no evento falam que não veem o governo federal incluindo os medicamentos no SUS no futuro próximo por conta da falta de recursos. Mas acreditam que algumas prefeituras, alguns governos estaduais possam ser mais ágeis e disponibilizar remédios à base de GLP-1 nos próximos meses. Tomara, meus queridos. Tomara, porque a gente precisa mesmo cobrar as nossas prefeituras, os governos estaduais, não só o governo federal, obviamente que todos eles têm sim, cada um, né, a seu modo, capacidade de mudar essa situação. Isso aqui eu achei maravilhoso, ó. Empresas como Heineken, Nestlé e Riachuelo disseram que os impactos do GLP-1 são incipientes por enquanto, mas que se preparam para efeitos maiores no futuro. A Heineken vê o consumidor beber menos, mas melhor. A empresa lançou recentemente uma cerveja sem glúten, com baixa caloria. Eu vi, gente, teve lançamento esses dias de cerveja com proteína, vocês viram isso? Obviamente que a Heineken não vai falar que está perdendo parte da sua fatia, né? Não vai. Não vai. Essas mega empresas não vão dar o braço a torcer. Os times de planejamento, inovação, estão loucos lá pensando o que é que eles vão fazer para alavancar a venda. Mas admitir que eles estão perdendo o mercado é muito difícil, né? E por último, mas não menos importante, para a gente fazer essa análise juntos, essa matéria aqui da CNN, atualizada em 28 de julho, falando que a atividade física está virando rotina no Brasil. Relatório sobre a prática de atividade no Brasil revela que 56% da população pratica exercícios com regularidade. Em 2023, esse número era de 37%, gente. É muita diferença. Cresceu muito em 3 anos. Um estudo recente da Brain Inteligência Estratégica mostra que a prática regular de atividade física saltou de 37% para 56%, e não foi só mais gente fazendo exercício, mudou também a forma como as pessoas se exercitam. Se antes a meta era ir para a academia se exercitar todo dia, esse padrão agora ficou mais realista. Que bom, né? Que bom. 3 a 5 vezes por semana, ou seja, uma rotina menos rígida, mais viável para se manter no longo prazo, e é o que a gente fala o tempo todo na nossa comunidade. Não precisa ir para a academia todo dia. Não precisa. Você precisa ter uma rotina de atividades físicas. Treinar 3 vezes por semana, fazer uma atividade física 3 vezes por semana já é bastante coisa, entende? Apesar que a gente tem uma galera no nosso grupo muito rato de academia, a gente até tem, não sei se você conhece aquele aplicativo Gym Rats. A gente abriu um grupo do canal da Gi, que é o Gym Rats, lá do nosso canal. Já tem dezenas de pessoas praticando e tem ali uns 10 que são muito viciados em academia. Eu nunca consigo estar no top 10 por conta deles, porque eles não falham uma. E eu ainda não tenho essa rotina, não sei se terei. Confesso que eu gostaria de ser a pessoa que todo dia faz atividade física, mas eu me contento ali com 3 a 4 vezes por semana, eu já acho que estou num bom caminho. Quem sabe no futuro esse número aumenta. Depois, se você quiser entrar no grupo do Gym Rats, eu vou deixar no descritivo do vídeo o link para você entrar lá, não paga nada, o aplicativo é gratuito, você baixa, entra no nosso grupo para te motivar e lá dá seu check-in diário na sua atividade física. Esse tipo de coisa também ajuda a gente a se sentir mais motivado, né? Mais um comprometimento para a nossa atividade física. Essa empresa de pesquisa e consultoria
apontou aqui que teve um crescimento mais expressivo na geração X, de 45 a 60 anos. Você está nessa geração? Está nessa faixa de 45 a 60 anos? Essa prática regular para essas pessoas passou de 32% para 51%, teve um salto. É a maior variação proporcional entre as gerações analisadas. Na geração Y, ou nos millennials, Y e millennials é a mesma geração, formada por adultos entre 29 e 44 anos, eu tô aí na beirinha, quase X, eu sou quase X. De 81 até 99 é a geração Y, millennials. Esse índice subiu de 38 para 58, também um avanço muito alto. Muita gente da minha geração, e eu vejo mesmo, muita gente da minha geração passando a fazer mais atividade física, se importando mais com isso. E na geração Z, aí entre 14 e 29 anos, essa geração é a mais ativa, mais preocupada com a prática de esporte em termos absolutos. Tem 63% de praticantes regulares, 63% da geração Z pratica esporte regularmente. Olha que coisa linda. Isso é muito importante para o futuro, né? Mostra muito aí que é uma geração que já chegou muito mais antenada. E é interessante, eu achei muito legal isso aqui, que o protagonismo, né, que quem realmente aparece como os mais engajados são os baby boomers, as pessoas acima de 60 anos. Olha que coisa maravilhosa. Eu falo muito disso no nosso grupo, pego no pé da minha mãe, das pessoas assim que eu conheço, que estão perto de mim, que já passaram dos 60 anos, sobre a importância da prática de atividade física, porque realmente essas pessoas, nós estamos envelhecendo, e à medida que a gente vai envelhecendo, manter massa magra se torna mais difícil e precisa de um pouco mais de disciplina. E a quantidade de massa magra que a gente tem no corpo vai fazer toda a diferença como é que nós vamos envelhecer, com autonomia, até mesmo tem estudos mostrando a relação entre a quantidade de massa magra que você tem na perna com a possibilidade de ter doenças neurodegenerativas. Quanto mais massa magra você tem nas pernas, menor as chances de você ter uma doença neurodegenerativa, como Alzheimer, demência, entende? Então, a prática de atividade física está relacionada a N coisas na nossa saúde, não só ao emagrecimento, mas é sim um importante aliado do emagrecimento saudável para quem usa os análogos de GLP-1. E aí, o que essa mudança revela sobre os hábitos brasileiros? Revela que deixou de ser uma tentativa, né, de bater meta, de voltar para o treino, mas passou a ser uma busca para caber na rotina do brasileiro, caber na vida real. E isso é muito interessante, né? A gente não precisa necessariamente ir para academia 5 vezes por semana. Você pode colocar ali dentro da sua rotina uma prática de atividade física que te faça bem, que você goste, que você consiga conciliar com trabalho, rotina de casa, filhos, estudos. Então, é interessante você parar de pensar como uma atividade difícil, que é um dever, uma obrigação, mas começa a encarar ela como parte da sua rotina. Temos que fazer, faz parte da rotina, a gente precisa encontrar um espaço para ela na agenda, com a mesma prioridade que a gente encontra para outras coisas. Interessante, né? E você vê como as notícias vão se conectando? Então, quando a gente vem falando sobre o custo dessa medicação e como isso está mudando, impactando no orçamento das famílias, e aí a gente fala depois como isso está impactando no mercado, e que essas medicações, mesmo as novas que estão chegando, que estão, aos poucos elas estão ficando mais baratas, mas ainda assim, a acessibilidade ainda não é boa para a maior parte da nossa população, a gente entende também que, ao mesmo tempo, a gente tem mudança no consumo alimentar, a gente tem mudança na nossa preocupação com a saúde, mudança com a prática de atividade física. Tudo isso está sendo impactado junto. Uma coisa não está desconectada da outra. Você consegue perceber? O que eu gostaria, como sociedade, a gente entendesse? Que a gente precisa tornar essas medicações mais acessíveis, economicamente falando, financeiramente falando, possibilitando, desfazendo preconceitos, desfazendo mitos que estão sendo cada vez mais fortalecidos aí, e entendendo que existem outras medicações, tem possibilidades de hoje, já temos hoje, possibilidades de acessar a medicação com custo-benefício muito interessante, como as tirzepatidas paraguaias. Nesse momento a gente tem medicação que não foi proibida pela Anvisa e dessa forma ela entra legalmente no Brasil. E se a gente consegue acessar uma medicação que impacta muito a sua saúde, com um custo menor, mais interessante, menos aperto essa família vai passar.
mais saúde ela vai ter. Vai deixar de gastar, inclusive, com outros medicamentos, como a gente vê com frequência, pessoas deixando de gastar com insulina, deixando de gastar com remédio de pressão, deixando de gastar com outras medicações, porque com o uso da tirzepatida e da semaglutida, além do peso cair, também os indicadores todos de saúde melhoraram e elas puderam, então, junto com o acompanhamento médico e deixando alguns remédios para trás e mudando hábitos, se sentindo mais confiantes para ir para uma academia, fazer uma atividade, para passar a correr, para nadar, para dançar, para viver. A gente precisa falar de acessibilidade dessas medicações, a gente precisa falar sobre qualidade de vida, a gente precisa falar que não é só estética, que tem sim um impacto gigantesco acontecendo na nossa saúde, na nossa vida, no nosso consumo e no nosso dia a dia. E é para isso que eu estou aqui, para ir conferindo o que está acontecendo, analisando isso criticamente aqui com vocês, para a gente discutir isso. Eu sei que se você está aqui nesse canal, você é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa que está a fim de aprender, de conhecer, você gosta de informação, não está ali só injetando uma medicação sem saber direito o que é que você está fazendo. E é por isso que a gente precisa se fortalecer e fazer com que essa comunidade cresça. Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Confere para ver se você está inscrito. Às vezes a gente vai assistindo no celular, na TV e não está inscrito. Só que se você não estiver inscrito, pode ser que daqui a pouco você não encontre mais o meu conteúdo, não encontre mais o meu canal. E além de se inscrever, se você achou interessante e quer participar mais profundamente dessa comunidade, eu quero te convidar a ser membro do canal. Então, na home do canal tem o botão Seja Membro, por R$ 7,99 por mês, um cafezinho por mês. Você tem acesso a um guia de viagem no Paraguai, vários vídeos que estão lá exclusivos de membros, acesso a todos os vídeos do canal, sem interrupção de anúncio, e também participa de uma live VIP só para membros, que acontece quinzenalmente, às segundas-feiras, 7h30 da noite. É isso. Se esse conteúdo aqui fez sentido para você, te trouxe algum insight, trouxe algum conhecimento que você achar relevante, se você quiser deixar seu like, seu comentário aqui, eu vou ficar muito feliz também. E espero te ver nos comentários, espero ver você também no grupo de membros. Obrigada pela sua companhia, mantenha sua mente aberta, priorize a proteína, vamos bater proteína, se hidrate e vamos em frente, que a nossa jornada de controle da obesidade e da diabetes é longa e juntos fica melhor. Obrigada pela companhia, até a próxima.